Então, até aqui, nós temos alguns números para ficar na nossa memória. Falamos das 12 semanas de gestação, onde o neném que está ali no ventre, ele já começa a ter as primeiras formações de memória. Então, 12 semanas. Depois nós falamos que até mais ou menos 7 anos de idade a criança absorve absurdamente tudo que acontece de bom e de ruim com ela. E esse tempo é um tempo onde ela vai gerar uma base de memórias. E hoje eu queria dizer para vocês sobre a questão do 25, porque o número 25 também tem a ver com o tempo onde o nosso cérebro vai levar para chegar a um nível quase que total de maturidade. Então, até mais ou menos 25 anos de idade, a gente desenvolve o ápice da maturidade cerebral. E ao termos então essa base que tem ali até os 7 anos mais ou menos, e o decorrer dela até 25 anos de idade, nós temos o que nós chamamos de uma modelagem de comportamento que vai refletir nos nossos relacionamentos, como já dito antes, e vai interferir também de uma maneira bem importante sobre as finanças, a nossa parte de lidar com o próprio recurso financeiro. Além disso, essas formas todas que a gente passa a ter de enxergar o mundo, muitas vezes quando elas têm como base as feridas da infância, nós temos ações e reações inconscientes. Nem tudo que nós temos como reação diante das intempéries da vida, a gente tem de forma consciente. Muitas delas a gente tem como maneira inconsciente. Então são as lentes com as quais a gente passa a enxergar o mundo. E para a gente entender melhor as feridas que a nossa criança teve na infância, é muito importante que você, adulto, passe a olhar essas feridas com os olhos de criança. Se você for olhar as suas feridas do passado com o olhar apenas de adulto, você vai banalizar tudo isso que aconteceu e achar que não é lá que está o cerne das suas questões. Mas sim, está lá nos seus 2, 3, 4, 5 aninhos de idade ou até muito antes disso. E aí a gente pode dizer que um bebê de 1 aninho, por exemplo, com uma fralda suja, chorando e não sendo atendido por um tempo razoável, pode sim ter sido um momento onde gerou um trauma para ele. E ao olhar de um adulto isso pode ser uma coisa banal, mas ao olhar de uma criança de 1 ano era uma necessidade básica não satisfeita, portanto passível de gerar ali um trauma. Importante dizer que cada ferida que nós temos na alma, elas geram uma espécie de um traço de caráter. E a literatura dentro da psicologia nos traz muito forte assim a ideia de 5 feridas emocionais que praticamente todos nós adquirimos na nossa infância. E eu quero aqui com vocês, juntinho, estudar cada uma delas. E só para a gente citar e ficar já aí na memória de vocês, quero dizer que cada uma delas pode ser essencial na forma como você e eu estamos agindo e reagindo na nossa vida adulta. Elas se chamam rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Então essas são as 5 principais feridas da alma humana e nós vamos viajar por cada uma delas e entender quanto nós temos de cada uma delas na nossa vida e que pode te ajudar e me ajudar a entender de onde vem tanta dor em determinados momentos da minha e da sua vida quando a gente enfrenta algumas batalhas. Até a próxima!